Já aconteceu com você de passar por uma situação limitante e não saber o que fazer? Você gostaria de aprender algumas formas ou algumas técnicas para saber lidar com essas situações limitantes? Se você quer saber exatamente como lidar com essas situações, assiste esse vídeo aqui até o final, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Rapol Empatia, o canal onde você aprende a se comunicar melhor com você mesmo e também com as outras pessoas. A gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre o mapeamento comparativo. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma revisão. A revisão dos últimos vídeos, onde a gente falou sobre as submodalidades, a definição, o que são as submodalidades no vídeo 51. No vídeo 52, a gente já deu um exemplo de submodalidade na prática. No vídeo, isso no 52, né? No 53, a gente começou a se aprofundar um pouco mais dentro das submodalidades e falou como destruir imagens e sentimentos desagradáveis. E já deve ter ficado bem claro para você que as submodalidades são, na verdade, o painel de controle da nossa mente. E antes da gente continuar, eu preciso dizer para você que é muito importante que você tenha uma base sólida do conhecimento do que a gente está falando aqui. Se você não sabe do que eu estou falando, é muito importante que você volte nesses vídeos anteriores para saber exatamente do que a gente está falando, porque senão você não vai entender exatamente a base do que é que a gente está colocando aqui. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo no futuro. Então vamos aqui ver o passo 1, como é que funciona esse mapeamento comparativo. Bom, se você já é macaco velho aqui do canal, você já sabe que você pode fazer esses exercícios tanto de olhos abertos como de olhos fechados. Por quê? Porque a nossa representação interna, ela acontece de olhos abertos ou de olhos fechados. Os olhos fechados só vão te ajudar a se concentrar mais, mas isso não impede que você faça todos os exercícios aqui de olhos abertos. Você vai então identificar uma situação limitante e mapear as submodalidades. Antes de a gente falar o que é mapear as submodalidades, é importante que você responda a seguinte pergunta. Essa situação, quando você pensa nela, te incomoda? Porque se ela não te incomoda, ela não é apropriada para o nosso exercício aqui. Tem que ser uma situação que de fato você, quando você vê ela, você sinta algo, ou você veja algo, ou você ouça algo, alguma coisa que de fato te limite, alguma coisa que de fato te incomode. Então, como é que a gente vai fazer o mapeamento das submodalidades? Na medida que você vai lembrando e pensando nessa situação que te limita, você vai olhar como é que é o brilho, a nitidez, a distância, a cor, o movimento, se você está associado ou dissociado nessa experiência. Então, percebe que eu estou colocando aqui coisas que já foram faladas nos últimos vídeos. Então, o conhecimento, ele vem em degraus. O conhecimento ele acontece como blocos de um quebra-cabeça. Quando você vai construindo passo a passo e bloquinho por bloquinho de quebra-cabeça, quando você está chegando no final desse quebra-cabeça, fica cada vez mais fácil encontrar as peças. Mas quando você não tem a base de conhecimento sólida, fica muito difícil de você encaixar a próxima peça no quebra-cabeça. Por isso, quando eu estou falando aqui de mapeamento dessas submodalidades, do brilho, da nitidez, da distância, da associação, dissociação, cor, movimento, é muito importante que você saiba do que eu esteja falando. Se você não sabe do que eu estou falando, se você está viajando nesse vídeo aqui, volta nos vídeos anteriores e confere porque está tudo muito bem explicadinho. Então, vai aqui um exemplo de uma situação limitante. Um exemplo hipotético aqui, é claro, tá? Quando falam dos meus defeitos, eu fico com raiva. Então você vai, de olhos abertos ou fechados, lembrar de um momento em que alguma pessoa ou algumas pessoas falaram dos seus defeitos e você vai perceber quais são as submodalidades dessa situação.
brilho, nitidez, distância, cor, movimento, associação, dissociação, grande, distante, e todas as submodalidades estão lá no nosso vídeo 51. Por isso é importante dar base para você chegar nesse vídeo aqui. Vamos então para o passo 2. Agora você vai identificar 3 contra-exemplos e mapear as submodalidades desses contra-exemplos. O que é um contra-exemplo? Contra-exemplo é uma situação que você deveria ficar com raiva, mas por algum motivo não ficou. Isso é um contra-exemplo. Você percebe? A lógica seria você ficar com raiva, mas por algum motivo você não ficou. Você vai identificar 3 desses contra-exemplos. Vamos dar um exemplo, 3 exemplos de contra-exemplos aqui. Quando a minha mãe fala dos meus defeitos, eu não fico com raiva. Olha que interessante, porque eu devia ficar com raiva, né? Porque quando falo dos meus defeitos eu fico com raiva, mas quando a minha mãe fala dos meus defeitos, isso não acontece. Quando eu estou mais relaxado, bastante easygoing, não estou estressado no trabalho, interessante, mesmo que as pessoas falem, eu não sinto raiva. Agora, por exemplo, o exemplo 3. Se eu levar na brincadeira, eu também não sinto raiva. Então, você vai identificar 3 contra-exemplos dessa situação limitante. E, importantíssimo, você vai mapear as submodalidades. Quando você mapear, por exemplo, no nosso exemplo hipotético aqui, olha, quando a minha mãe fala dos meus defeitos, eu não fico com raiva. Quando você olha para as submodalidades, perceba que você não tem que olhar para aquilo que a sua mãe está falando. O conteúdo não importa, mas a submodalidade essencial em si é importante. Então, quando você começar a observar essa situação, você pode, por exemplo, perceber, nossa, que interessante, parece que quando a minha mãe fala, ela está longe, distante. Já em comparação quando eu fico com raiva, parece que as pessoas estão em cima de mim, assim, como se estivesse me abafando, me sufocando, né? E a minha mãe, quando fala, ela está mais distante, ela está mais longe, né? No exemplo 2, olha, quando eu olho para a situação que eu estou mais relaxado, parece até que a imagem ela está mais clara e mais nítida. Dá até a sensação tá mais branco, parece que tá mais leve, né? Então você percebe que existe uma diferença em relação à outra. Olha, quando eu fico com raiva, parece que é uma situação meio obscura, meio sombria, parece que eu tô meio que camuflado. Então você já percebe que existe uma diferença de submodalidade também. Nesse caso, uma imagem é mais clara, mais nítida e mais leve também em relação àquela situação limitante. No terceiro contra-exemplo aqui, olha, se eu levar na brincadeira, eu não sinto raiva. Então, você pode observar nessa situação limitante aí, por exemplo, olha, parece que as pessoas, quando eu levo na brincadeira, parece que as pessoas dentro da minha cabeça, dentro da minha própria representação interna, elas se tornam menores, elas ficam pequenas em relação a quando eu sinto raiva. Parece que as pessoas são muito grandes quando falam comigo. Parece que eu tenho que olhar para cima quando eu sinto raiva. E quando eu levo na brincadeira, é bem interessante, parece que as pessoas elas são pequenas. Então percebe, as submodalidades são diferentes? Você vai perceber que sim, tá? Isso não significa que todas as submodalidades vão ser diferentes, mas existem algumas submodalidades que são chamadas de submodalidades essenciais. É importante que você observe nesses contra-exemplos as submodalidades essenciais para que a gente possa fazer algumas alterações lá naquela situação limitante. Então vamos para o passo 3 agora aqui. Vamos trazer para cá. Agora sim, você vai alterar as submodalidades da situação limitante para que elas fiquem exatamente iguais às submodalidades do contra-exemplo. Como que vai ser feito isso? Então, por exemplo, você vai, no nosso exemplo aqui, você vai imaginar que, no caso, você estaria sentindo raiva numa situação que você estava sentindo raiva e as pessoas elas estavam muito próximas de você, a situação estava meio obscura, né? Não estava nítido, estava escuro, né? Parecia que estava pesado, né? E também parecia que as pessoas estavam muito próximas de você e muito grande.
né? Por isso, isso te dava uma certa representação interna. E aí você vai levar o tempo que você tiver que levar. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas você vai fazer as alterações. Você vai fazer nessa situação limitante com que as pessoas se distanciem mais dentro dessa própria experiência, dessa própria representação interna, com que elas fiquem cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Depois disso, na medida que elas vão ficando longe, você vai tornando também elas menor, porque quanto mais longe elas vão, menor elas vão ficando. E outra coisa que você pode perceber também é que é muito fácil você alterar a cor. Então, aquela representação interna preta, ela pode ir se tornando cada vez mais clara, mais branca, mais nítida. E na medida que isso vai acontecendo, aquilo vai se tornando mais leve. Aquela imagem vai ficando cada vez mais leve. E é claro, você pode perceber na medida que você vai fazendo tudo isso, coisas que você não tinha percebido. E quando você tiver certeza que você está pronto, que você fez tudo o que você tinha que fazer, todas as mudanças que você tinha que fazer, todas as submodalidades e as representações internas dentro de você, basta você abrir os olhos ou contar de 1 a 5. Isso, na verdade, é uma quebra de estado. O que é uma quebra de estado? Eu não sei se já aconteceu com você, a gente não falou sobre isso aqui no canal, pelo menos a definição de quebra de estado, mas quando você está muito concentrado numa tarefa, às vezes é um pouco difícil você sair dela. Ou você estudou muito, ou você fez uma prova, ou você fez uma tarefa no trabalho que teve que ficar muito concentrado, e aí você ficou extremamente concentrado de tal forma que você teve que buscar alguma forma de quebrar o estado. Isso é que significa quebrar o estado. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei da concentração, um bom exemplo seria você, por exemplo, ouvir uma música diferente, ou até mesmo tomar um banho, por exemplo. Isso certamente iria mudar o seu estado interno. No nosso caso aqui, não é necessário fazer isso, tá? É uma coisa muito mais sutil, muito mais leve. Se você fez o exercício de olhos fechados, você simplesmente abre os olhos, já quebrou o estado. Só de você ver o que está ao seu redor, você já quebrou o estado. E se você fez de olhos abertos, basicamente é você levar o seu pensamento para um outro estado, ou seja, para um outro pensamento. Se você contar do número 1 até o número 5, isso já vai acontecer automaticamente. E o passo 4, você vai agora pensar na antiga situação que te incomodava e perceber como que estão as submodalidades dela agora. As submodalidades foram alteradas? Qual que é a sensação interna nesse momento? Quando você percebe essa alteração das submodalidades, como que essa alteração das submodalidades essenciais alteram a sua representação interna? E antes de a gente terminar, você vai fazer um exercício de projeção, ou seja, você vai pensar como que vai ser você no futuro quando aquela antiga situação acontecer de novo. Como você pensa agora que você vai agir quando isso acontecer? Quando você percebe as submodalidades e você agindo de certa forma no futuro, isso pode ser daqui a alguns minutos, ou daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas. Caso aquilo venha a acontecer de novo, como é que estão as submodalidades? E quando você percebe as submodalidades lá no futuro, como é que você vai agir quando isso acontecer novamente? Caso você identifique, caso você queira ainda lapidar um pouquinho mais os sentimentos e as sensações internas, é só você continuar refazendo o mapeamento comparativo das submodalidades essenciais. Uma coisa muito importante é que lá nos contra-exemplos a gente passou somente por uma submodalidade essencial de cada contra-exemplo, mas existem vários. Talvez você não tenha percebido uma só, ou talvez tenha percebido uma só. Então isso significa que você pode, se você quiser, você pode lapidar ainda mais esses contra-exemplos e fazer esse mapeamento comparativo com essas novas submodalidades essenciais. Eu vou pedir para você comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa aí ser notificado nos novos vídeos aqui da Rapport Empatia daqui para frente. Um grande abraço
e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!